Saúde e paz a todos vocês que fazem parte aqui do nosso canal textual. E espero que desfrutem desse novo trabalho, o qual trata sobre esse gigante asiático, a China, a qual ocupa atualmente um lugar de destaque no mundo, em se tratando do desenvolvimento econômico, bem como em outras áreas como a tecnologia, a área tecnológica e também abrangendo a espacial, né? Ela está ocupando a segunda posição no ranking mundial, bem como é o principal parceiro na atualidade na área comercial, né, do Brasil. Mas também devemos lembrar que esse país também tem seus problemas, assim como todas as outras nações. Os estudos históricos afirmam que a civilização chinesa foi formada há 4.000 anos, chegando a ser um grande império no século II a.C., sendo nesse período que construiu a sua grande muralha para se defender de invasões dos seus inimigos, principalmente os provenientes da Mongólia. Com isso, mantinha também um isolamento do mundo ocidental, fato alterado quando ocorreu o conflito conhecido como a Guerra do Ópio, quando os chineses travaram uma batalha contra as forças da Inglaterra. Atentemos ao fato desse conflito, porque foi nessa batalha que o Império Chinês perdeu o território de Hong Kong. A situação se complicou ainda mais quando os franceses conquistaram o Vietnã, os russos algumas áreas ao norte e o Japão, a Coreia, Taiwan e Manchúria. Entretanto, a Coreia antes era independente e tinha sido conquistada pelos chineses. Conclui-se, portanto, que a China é ainda hoje um imenso país, mas que já foi ainda maior, porém não possuía uma defesa militar nos padrões atuais, que pudesse atuar fortemente contra os adversários naquela época. Em 1949, Mao Tse-tung liderou a Revolução Comunista e venceu, mudando radicalmente a situação do país, seguindo o modelo soviético, fortalecendo o poder estatal e a concentração do poder no Partido Único, Partido Comunista. Em 1976, outro rumo seguiu novamente a nação chinesa, após o falecimento de Mao Tse-tung e a assunção do líder Deng Xiaoping, promovendo reformas econômicas, nas quais o Estado era o grande financiador dos investimentos internos, assim como visava atrair investimentos externos, facilitados pela mão de obra abundante e barata, em relações aos países de origem das empresas estrangeiras, o que colocou a China no centro das exportações mundiais, assim como fortaleceu o mercado interno e contribuiu para a modernização. Porque, ao contrário de muitos países, eles absorveram a tecnologia dessas empresas, né? E absorveu o conhecimento, avançando na área tecnológica. E atualmente a China também é um grande investidor. Passou de receber investimentos e agora é um grande investidor em muitas nações, como o do Brasil, produzindo artigos com preços competitivos. Com o grande volume de recursos financeiros obtidos, o governo chinês tratou de fazer a sua lição de casa, através da evolução de sua infraestrutura, construindo portos, aeroportos, ferrovias, entre outros. Tudo isso teve um preço inicial alto, porque esse crescimento econômico rápido foi a consequência da instalação de empresas estrangeiras, colocando o país na dependência quase que total do comércio exterior, com a exportação de produtos custeados por uma mão de obra um tanto quanto barata em relação ao que essas empresas pagavam
e seus locais de origem, né? Mas essa situação tem mudado com o aquecimento também do mercado interno chinês, proporcionando aos seus cidadãos o acesso aos bens de consumo, fato comprovado pela redução da pobreza naquele país. A China possui uma área de 9.596.961 km² de extensão territorial, o que coloca o país em terceiro lugar no planeta Terra. Localiza-se no continente asiático, mais precisamente na parte oriental, fazendo fronteira com 14 países, entre eles Rússia e Índia, e é considerada a maior fronteira terrestre, com 22.000 quilômetros de extensão. Quanto à sua divisão administrativa, há uma complexidade quando comparada à divisão administrativa de países como o Brasil, por exemplo. Isso porque são chamadas províncias, que são em número de 23 províncias. Tem também as regiões autônomas, que são no número de 5. 4 cidades administrativas e 2 zonas administrativas, o que atualmente tem provocado ameaças de conflitos com o governo central, porque há um pensamento de unificação nacional. Pequim ou Beijing, para os chineses, é a capital desse imenso território extenso, que abriga em torno de 1.400.000.000 de habitantes, ocupando a primeira posição mundial nesse quesito. No passado predominava a dinastia, ou seja, famílias da realeza chinesa administravam hereditariamente o território, sendo a última a exercer o poder a família Qing, a qual foi derrubada, e a consequente instalação da República em 1911. No entanto, havia 2 grupos distintos, os nacionalistas e os comunistas, cujas ideias eram diferentes na condução do país. Fato este que levou a uma guerra civil. Mao Tse-tung foi o líder do lado comunista e o grande vencedor do conflito interno. Isto proclamou a República Popular Chinesa, ou seja, permaneceu a república, mas nos moldes, de acordo com as ideias comunistas. Sendo Mao Tse-tung o seu primeiro governante até 1976, quando faleceu. A partir desse momento, o novo mandatário começou a realizar profundas reformas na nação, o que tem se aprofundado ainda mais no governo atual, liderado por Xi Jinping, desde 2013, seguindo um modelo mesclado, tanto nas ideias socialistas e também com traços do capitalismo moderno, mas permanecendo o Partido Único, que é o Partido Comunista Chinês. Como funcionam as eleições chinesas? Há voto direto na China? Sim. O povo elege seus representantes imediatos, ou seja, os representantes locais, os que estão mais próximos do povo. São os chamados congressos populares. Os eleitos nesses congressos populares, no entanto, são eles que escolhem os representantes nacionais, que farão parte do Congresso Nacional do Povo. Ou seja, o povo não escolhe aqueles que farão parte do Congresso Nacional de forma direta, mas os representantes do Congresso Nacional do Povo são eleitos pelos representantes regionais. Esse órgão do Congresso Nacional do Povo é o órgão máximo legislativo chinês. Ainda em relação aos congressos locais, estes são os responsáveis pela escolha de governadores e prefeitos. Quanto à eleição do presidente, ele é eleito pelo Congresso Nacional do Povo, o qual é composto por quase 3.000 membros. Ainda sobre o presidente eleito,
Ele acumula também o cargo de secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista Chinês. E sobre a religião? Bem, há o confucionismo, né, e também o taoísmo. São religiões chinesas cujas origens vieram, né, do pensamento filosófico. A teoria confucionista baseia-se na prática da ação humana, enquanto que o taoísmo ele se apropriou das crenças populares chinesas, bem como de traços do budismo. Com a chegada dos comunistas ao poder, em 1949, uma reorganização religiosa foi realizada e o Estado, ficando à parte, declarando-se ateu. Contudo, a partir de 1978, as liberdades religiosas foram reaparecendo, originando grupos budistas e cristãos. Atualmente, o governo chinês vem promovendo interferências religiosas nos grupos religiosos estrangeiros. Há certas queixas. Fato negado pelo organismo estatal. No entanto, eles admitem-se que há diretrizes disciplinares que, na verdade, buscam evitar a propagação do extremismo religioso, de acordo com o pensamento deles, né? O que pode provocar uma ruptura nos costumes tradicionais chineses. Desde o início do governo do atual chefe, Xi Jinping, o país vem aumentando seu poderio militar, traçando uma meta até 2035, projetando a nação chinesa como uma potência de excelência nesse setor, sendo o país asiático, na atualidade, o segundo, né, nos investimentos militares. Ou seja, a China está em segundo lugar nos investimentos militares, perdendo apenas para os Estados Unidos. No entanto, a meta chinesa é tão ambiciosa que a taxa de crescimento nas Forças Armadas tem sido maior do que a própria taxa de crescimento da economia, atestou o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais de Washington, um órgão lá do governo dos Estados Unidos. Outro fator preocupante é a estimativa projetada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, onde ele prevê que a China deve aumentar em até 4 vezes, né, seu arsenal nuclear até 2030, fato negado pelo governo chinês. Entretanto, o país tem investido no desenvolvimento, né, de mísseis hipersônicos que, embora não sejam tão rápidos quanto os mísseis continentais, são muito difíceis de interceptação e detecção pela defesa antiaérea de outras nações. O avanço tecnológico, embora venha trazendo o desenvolvimento econômico acelerado, o qual traz conforto material, pode, entretanto, se não for tratado de maneira sustentável, degradar o meio ambiente. Assim como qualquer país, a China enfrenta esse problema, mas muito mais agravado por causa da expansão industrial e o grande consumo de bens produzidos, tanto no mercado interno, bem como aqueles destinados à exportação. Poluição, degradação dos recursos naturais, erosão do solo, desertificação e a redução da água potável. Somado a tudo isso, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 7 das 10 cidades mais poluídas do mundo estão no território chinês. No entanto, o governo do país ele afirma que tem aumentado os investimentos, bem como elaborou uma legislação ambiental para equilibrar o crescimento econômico em conjunto com o respeito ao meio ambiente. Essa questão da liberdade de expressão é muito polêmica nesse país asiático, uma vez que o Partido Comunista ele tem um controle muito rígido sobre a sociedade como um todo. A geração chinesa, né, da atualidade tem contestado, eles querem mudanças, né? Eles, hoje em dia a informação está mais acessível e
é observado também a maneira de viver de outro mundo, né, diferente do deles. Então a geração atual, eles têm contestado essa situação através de protestos em várias partes do país. Eles querem mudanças. Mas cada nação tem o seu sistema, né? Mas como a sociedade é dinâmica, essas mudanças vão ocorrendo e hoje a informação percorre o mundo muito rápido. E isso afeta o mundo de forma global, né? Tudo isso ocorre porque realmente, né, as grandes decisões, né, digamos que quando há um regime fechado, não dá lugar a uma participação efetiva, né, da sociedade. Né? Que no caso do modelo chinês, o partido único é o grande mandatário. O sistema jurídico chinês é bastante diferente do que encontramos nas nações ocidentais. Isso porque lá não há um poder judiciário como temos aqui no Brasil, por exemplo, mas os chamados tribunais populares e procuradoria popular, a qual envolve tanto o Ministério Público quanto a segurança pública. Entretanto, há regiões administrativas autônomas por questões ocorridas no passado, as quais possuem suas próprias diretrizes. Os tribunais populares possuem instâncias superiores e inferiores, e ainda tribunais especiais, os quais tratam de assuntos militares, ferroviários e ambientais, que nesse caso dos tribunais, no caso os tribunais, tanto os populares como os especiais, há uma semelhança com o nosso sistema, essa divisão. E os tribunais especiais, né, conforme já falamos, tratam de assuntos militares, ferroviários e ambientais. Contudo, com a aproximação da China aos países do Ocidente, por causa das relações comerciais, tornou-se preciso oferecer segurança jurídica aos investidores internacionais. Para isso, reformas jurídicas têm sido realizadas para adequação à realidade apresentada no contexto global. Entre as ações está a preparação melhor dos profissionais que atuam na aplicação da lei, principalmente a exigência de conhecimentos específicos na área jurídica, como o curso de Direito. Isso porque havia e ainda há profissionais que atuam sem essa exigência. Em relação à segurança pública, a China possui um padrão muito satisfatório, porque não há uma violência urbana em níveis, digamos, alarmantes como encontramos em muitas localidades pelo mundo. Tratando sobre as penalidades, a pena de morte ainda faz parte do sistema jurídico chinês. Crimes como tráfico de drogas, homicídio e estupro estão nos que se enquadram nesse tipo de sentença. Embora desde 2015, houve uma redução no número de delitos cuja sentença é a morte, passando de 56 para 44. E ainda retomando um pouco em relação da segurança pública, um país aqui tem mais de 1 bilhão de habitantes, né? E não há uma violência urbana em níveis alarmantes, enquanto países com população muito menor ocorre uma situação muito conflitante. Na China antiga, a atividade econômica desenvolvida era fortemente ligada ao comércio, primeiramente entre troca de mercadorias e, posteriormente, utilizaram moedas, barras e peças de ouro e bronze, sendo os principais produtos alimentos, cerâmica e seda. E em relação à seda, este item foi muito importante para a economia chinesa antiga, onde o seu maior comprador era o Império Romano. O caminho percorrido era por terra, especificamente o deserto de Gobi, onde atualmente localiza-se o Cazaquistão e a Turquia, trajeto que ficou conhecido como a Rota da Seda. Um fato importante a mencionar é que até hoje a melhor seda do mundo ainda é a chinesa. Agora vamos tratar sobre os dados econômicos atuais. Assim como todo mundo, a pandemia causada pelo coronavírus, além de ceifar muitas vidas, também afetou
as nações economicamente, e a China não ficou à parte. No entanto, ela vem se recuperando muito bem, tanto no consumo interno quanto nos investimentos e na indústria. Conforme as informações dadas entre janeiro e fevereiro de 2023 deste ano, houve um aumento na produtividade industrial chinesa de 2,4% e um aumento na produtividade geral em torno de 3% em 2022, ou seja, 2,4% foi agora em janeiro e fevereiro, mas no ano passado teve uma produtividade geral em torno de 3%. E há projeções para que seja entre 5% e 7% até o final de 2023. Enquanto que o Brasil projetou um crescimento econômico para este ano apenas de 1,4%. É só observar a dimensão, né, da China em relação ao nosso país. Então a China ela passou de uma sociedade agrária para uma potência econômica que cresce a cada ano, ocupando a segunda posição mundial, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Mas, em contrapartida, a China possui um sistema bancário mais rico, além de ser a maior exportadora do planeta. Como um país comunista se tornou tão capitalista? É só fazer uma lembrança lá, um passado um pouco recente. Em 1978, as reformas econômicas e a abertura do país para o mundo através das ações do governante da época, o Deng Xiaoping, o qual fez ressurgir a propriedade privada, a liberdade econômica e, em certas decisões, permitiu que autoridades locais pudessem também tomar posições, ou seja, certa descentralização do poder. Entre os acordos econômicos chineses, citamos o encontro do líder Deng Xiaoping com o presidente dos Estados Unidos na época, o Jimmy Carter. E esse encontro foi em 1979. A partir de então, recebeu grandes investimentos estrangeiros. A economia de mercado veio à tona no país comunista, transformando a nação, digamos assim, um capitalismo mesclado, misturado com um socialismo, à maneira chinesa, né? Com traços marcantes do capitalismo dentro do socialismo. O avanço tecnológico nesse gigante asiático é notório em muitas áreas, seja celulares, a área espacial através de desenvolvimento de foguetes, viagens para o espaço, computadores que forem ofertados ao mundo com preços mais acessíveis. Diante dessas reformas, o Banco Mundial estima que em torno de 850 milhões de habitantes saíram da pobreza extrema e colocou vários empresários chineses entre os mais ricos do mundo. Embora Taiwan seja parte integrante do território chinês, possui autonomia ampla, além de um desenvolvimento econômico exuberante. Essa situação de autonomia, mesmo sendo parte integrante do território chinês, foi porque este território possui sua base na ocupação de chineses que fugiram para lá por conta da Revolução Comunista. Eles foram contrários a esse novo modelo, né, de governo e se refugiaram nessa ilha que pertence ao território chinês, mas lá se estabeleceram uma espécie de refúgio e lá estabeleceram sua nova pátria. Atualmente, Taiwan tem uma alta tecnologia em diversas áreas, bem como uma ótima infraestrutura que oferece a seus cidadãos um conforto material de excelência. Taiwan possui boas relações diplomáticas e comerciais com as nações do Ocidente, como os Estados Unidos, por exemplo. Seu território possui 35.980 km² de área, cuja capital é Taipei, e o clima é tropical, o que se assemelha com o Brasil. O regime de governo é o semipresidencialista. O idioma é o mandarim e sua população é estimada em mais de 23 milhões de habitantes. Outro fator importante em Taiwan
é o regime democrático vigente, o que garante uma boa liberdade de expressão e as garantias individuais. Culturalmente, a ilha possui uma base sólida dos padrões chineses, bem como a religiosidade. Outra situação a comentar sobre esse território é em relação aos conflitos ocorridos entre China e Japão, os quais se iniciaram no fim do século XIX, quando, em 1895, o Japão ocupou Taiwan. Mais adiante, em 1945, após a rendição japonesa no fim da Segunda Guerra Mundial, finalmente a ilha foi devolvida aos chineses. Assim como Macau, Hong Kong também é uma região administrativa especial, ou autônoma da China. Desde julho de 1997, um tempo recente, que Hong Kong foi novamente devolvida para a China. Uma vez que no passado ela foi colônia, Hong Kong foi colônia da Inglaterra. Esse território possui em torno de 7 milhões de habitantes e lá é falado 2 idiomas, os quais são oficializados, que são o inglês e o mandarim. E o inglês proveniente da Inglaterra e o mandarim que é proveniente do próprio território chinês. Hong Kong ela foi cedida, pelo governo chinês em um tratado assinado após a chamada Guerra do Ópio, no ano de 1842. E durante esse tempo o local funcionou como um porto empresarial avançado do Império Britânico no Oriente, tendo um modelo administrativo diferente dos moldes chineses. Entretanto, há uma forte tendência atual na China, através do slogan Única China, para como o próprio nome, o slogan já diz, unificar todas as regiões ao bloco central, o bloco governamental vigente, o que vem gerando conflitos ou ameaças de conflitos. Vamos falar agora sobre Macau. Macau é uma região administrativa especial ou autônoma da China, a qual foi colônia de Portugal até 1999, quando foi devolvida ao governo chinês. Macau é conhecido como as Las Vegas do Oriente, porque lá há uma grande variedade de cassinos, além de templos religiosos, católicos, budistas e outros monumentos importantes. Por ter sido colônia portuguesa, os traços lusitanos estão presentes em toda a região. Embora a língua oficial seja o mandarim, a língua portuguesa é também falada na localidade, embora uma pequena porcentagem em relação ao mandarim, mas é falada. Conforme já mencionamos, o acordo de devolução da região macaense para a China, nesse acordo ficou acertado que seria gradual a reintegração dessa região. Ela tinha que ficar comunidade autônoma até 2049, até ser reintegrada totalmente ao governo chinês. Em relação ao clima de Macau, ela é muito parecido com o que temos aqui no Brasil. Em relação à sua área, digamos assim, o tamanho da região, é em torno de um pouco mais de 115 quilômetros quadrados, o que seria apenas um pouco maior que a capital do estado do Espírito Santo, Vitória, no Brasil. Conforme podemos analisar durante toda essa atividade, a China, que no passado não era uma nação poderosa como atualmente, durante conflitos teve parte de seu território ocupado por nações estrangeiras, ou, no caso de Taiwan, foi ocupado por dissidentes chineses, que fugiram lá do modelo estabelecido pelo Partido Comunista e foram se estabelecer em Taiwan. E lá foi constituído, digamos assim, um governo à parte. Sendo que esses territórios, atualmente, tem no caso de Taiwan e também no Hong Kong, eles fazem parte da nação chinesa. Recebem aqueles nomes de regiões administrativas, autônomas.
Entretanto, né, apesar dessa autonomia econômica, política e administrativa ser um fator, digamos assim, positivo para essas nações, mas vem causando ameaças, né, de conflitos, como podemos, né, assistir nos noticiários, né, e também, né, em várias notícias veiculadas em diversas mídias, como também a internet. Então, essas ameaças e conflitos. Isto porque estas localidades, elas não se adequaram ainda ao modelo único, o modelo chinês de governar e viver. Porque elas absorveram cultura e costumes de nações do mundo ocidental, como, por exemplo, os Estados Unidos. Assim sendo, há atualmente um pensamento chinês pela unificação da nação e estabelecer o modelo vigente, né, um modelo só, para todo o seu território.